Oi, eu sou a Flávia, da equipe do projeto, junto com o Edgar e com o Frank. Eu estive acompanhando a equipe da pesquisa, que é composta pelo Lucas, Rebeca, Eduarda, Ana e o Ícaro. Eles vão apresentar para vocês uma explicação do que eles pesquisaram sobre cada componente que vai integrar o projeto do nosso dispenser, como vai funcionar, para que serve, como é feito e o que foi utilizado, como por exemplo o Arduino, né, o Node MCU, o sensor, dentre os outros componentes, eles vão estar explicando e abordando o assunto. Eu tive acompanhando a pesquisa para ver se estava tudo dentro das normas do projeto e fazendo a comunicação da evolução da pesquisa junto com o pessoal do projeto. Nosso grupo ficou responsável pela pesquisa dos principais conceitos e componentes do nosso projeto Dispenser, que tem como objetivo trazer o maior nível de segurança ao nosso dia a dia. Nosso grupo, então, ele é formado pela Ana Vitória, a Eduarda Duarte, por mim, Lucas Andrade, a Rebeca Oliveira e o Ícaro Ítalo. Começando então sobre o que é o Arduino. O Arduino é uma plataforma de prototipagem de código aberto, onde seu software multiplataforma é flexível, o que também torna fácil de ser utilizado. Mais especificamente, então, sobre o modelo que vamos utilizar neste projeto, que é o Arduino Node MCU. Este modelo é uma placa de desenvolvimento que permite implementar o acesso à rede Wi-Fi com qualquer microcontrolador, inclusive da linha Arduino, pois possui uma interface USB serial, onde a programação pode ser feita utilizando a própria IDE do Arduino e que também utiliza a linguagem C como padrão, o que nos trouxe mais comodidade na sua programação. Como funciona o sensor de presença? Bom, o sensor de presença, diferente do que muitos acreditam, ele não é um sensor de movimento, e sim de variação de temperatura. Ou seja, o sensor detecta a presença a partir do calor emitido pelos movimentos. O sensor UV ele é responsável por detectar a presença de radiação ultravioleta no ambiente. Ele funciona emitindo um sinal analógico em relação à quantidade de luz ultravioleta detectada. Vou falar sobre o banco de dados que será utilizado, o MongoDB. O MongoDB é um banco orientado a documento, serve para operações básicas e utilizado na hospedagem que faz backup e restauração do banco local na nuvem. Ele é um banco open source. Ele é um dos grupos não relacionais e ele não precisa de uma estrutura de um banco de dados. Ele facilita na parte de desenvolvimento e, nesse caso, ele é um protótipo. O tempo e desenvolvimento desse projeto é menor. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre a protoboard. Como ela funciona, né? Ela funciona com as linhas de alimentação que estão separadas no meio, formando 4 barramentos, que permite a utilização de diferentes fontes de energia. Agora, como funciona o Beezer? O Beezer funciona a partir de uma diferença de potencial aplicada que gera uma deformação mecânica variável, produzindo uma onda sonora. Então, a gente vai aplicar uma tensão nos terminais com uma determinada frequência e a célula piezoelétrica dentro do componente vai vibrar na mesma frequência, produzindo um som. Olá, meu nome é o Ícaro, eu vou explicar aí o que é o servomotor. O servomotor é um dispositivo eletromecânico utilizado para movimentar objetos de forma específica e com precisão, permitindo girar em ângulos e distâncias específicas, né, de forma controlada ou programada, garantindo o posicionamento e a velocidade do mesmo. Já o display OLED é um display que exibe informações gráficas na tela de forma nítida e clara. O modelo utilizado no nosso projeto é um modelo de 0,96 polegadas, com 4 pinos para comunicação e escrita na forma branca. Olá, galera. Eu sou o Elias dos Santos, responsável pela equipe de análise, né, do nosso projeto do Dispenser, né, juntamente com os meus colegas Ângelo Henrique e Ricardo Evencio. Eu fiquei responsável pela parte de modelagem, né? O software que a gente usou, né, que foi usado foi o Visage Modeler, que ele é um software de modelagem, né, de processo de negócio, né, o BPMN. Ele tem umas ferramentas aí bem básicas, né, baseadas nessa notação, que simplificam essas modelagens, né? Então, aí vocês podem ver, né, o nosso modelo, né, a nossa modelagem que foi usada, que tem aí os seguintes passos. Nós temos o início, né, ele vai
exibir as informações no display. Seguidamente, o usuário, né, ele vai aproximar ali as suas mãos do sensor, né? Caso não seja detectado, o sensor não consiga detectar no momento em que o usuário colocar suas mãos, ele vai voltar para o início, né, para refazer todo o processo, né, tudo de novo. Mas se caso ele sim detectar, aí então ele passa o próximo passo, que no caso seria o nível. Se caso o nível não for o suficiente, né, então ele vai exibir uma mensagem pedindo para o usuário ir procurar outro dispenser e fecha o serviço. Mas se caso o nível for suficiente, então ele vai fazer o acionamento do motor para a liberação do álcool em gel para o usuário. Após isso, ele vai fazer a contabilidade do álcool em gel, vai exibir a mensagem, né, no display, né, contabilizando ali o nível de álcool em gel e tudo. Vai enviar os dados ao back-end, então ele finaliza também. Então, essa foi uma breve explicação sobre o nosso modelo, né, o que foi usado e as funcionalidades aí dele. Então, até o próximo vídeo aí, galera. Olá, aqui nosso projeto Inovatec, dispensa IoT. Nosso grupo de análise composto por mim, Ângelo Henrique, o responsável do grupo de análise, Elias dos Santos, nosso outro integrante, Ricardo Evêncio. Aqui nosso diagrama de caso de uso, que é composto pelo usuário, que é um ator, que nossa tela front vai fazer o login, vai manter o usuário, que é o include, manter o dispositivo, que o dispositivo automaticamente vai alimentar a nossa dashboard. Nosso outro diagrama de classe, que é composto por dois atores, é o dispense IoT e o front-end, que vai ter a mesma nomenclatura, que vai fazer o login, vai incluir manter o usuário, manter o dispositivo, manter o dashboard. Aqui nosso diagrama de classe, que é nossas três principais classes, que é composto pelo usuário, dispositivo e dashboard. Aqui são os seus atributos, que é o ID do usuário, que é o primeiro nome, que é uma string, o último nome, que é uma string, o e-mail é uma string, e a senha é uma string. Aqui são os seus métodos, que vai registrar e recuperar a conta. E nosso outro classe, que é o dispositivo, que tem uma ID, que é o inteiro, dispositivo, uma string, localidade string, os seus métodos, cadastrar, alterar, listar a especificação e vai excluir. E a nossa outra classe dashboard, que também tem uma ID, que é inteiro, data hora, que é tipo date, Wi-Fi, que é tipo dobro, voltar tipo dobro, e o dobro, o dispositivo inteiro. E a funcionalidade, que é cadastrar e listar. E aqui a nomenclatura, que é a relação de um para muitos, que é entre o usuário e o dispositivo, e a dashboard, que é um para muitos também. E é isso, pessoal. O meu nome é Edgar Oliveira. Eu vou falar um pouco sobre a parte de projeto. A equipe de projeto ela é composta por mim, Edgar Oliveira, Frank Renan e Caitlin Flávia. Cada um dos membros ficou com uma responsabilidade dentro do projeto. A minha atribuição principal foi atuar como Product Owner do projeto, onde a gente pôde escrever todas as especificações do projeto e gerenciar também, ajudar o gerenciamento da equipe como um todo. O Frank Renan ficou responsável por ser o SM da equipe do Dev Team, né? A Flávia ficou responsável por acompanhar e ser a SM da equipe de pesquisa, onde a gente conseguiu fazer todo o gerenciamento do projeto através de reuniões diárias, né, que a gente tinha para verificar o andamento do projeto e principalmente se tinha alguma coisa travando o projeto, né, porque a gente precisava entregar essa solução final num tempo hábil. E para isso a gente utilizou a metodologia ágil, né, o Scrum. Nós iniciamos o projeto fazendo um brainstorm, onde cada membro da equipe Scrum pôde falar um pouco sobre suas ideias do que fazer no projeto. Isso foi mapeado através de mapas mentais, onde cada ideia do time que foi aceita foi registrada, né, para que a gente pudesse depois fazer o caso de uso, o levantamento de requisitos, principalmente as especificações dos requisitos.
E isso tudo foi bem interessante. Projetos como esse acabam integrando bastante, né, os acadêmicos e foi bem interessante de participar, sim. Dentro das possibilidades, cada um conseguiu entregar a sua parte e chegamos numa solução final que eu acredito que vai agradar quem está acompanhando esse vídeo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto nos próximos vídeos, onde cada um vai falar um pouco sobre o que fez e no que contribuiu no projeto. Obrigado por ter assistido. Segue o próximo vídeo. Olá a todos, meu nome é Frank Renan. Fiquei aí na parte da monitoração e gerenciamento do projeto no todo. Para o processo de desenvolvimento desse projeto, adotamos uma abordagem ágil, que aí no caso a gente utilizou o Scrum. Iniciamos o planejamento das nossas atividades em uma reunião inicial, que foi a nossa Sprint Planning. Realizamos a construção de um Product Backlog com todas as atividades que devem ser realizadas para entregar o nosso produto. Eu, Frank, fiquei como Scrum Master, o Edgar como o Product Owner e os demais como membros da Dev Team. Fazemos deles diárias, registrando e reforçando a comunicação dos membros da equipe, perguntando o andamento do projeto em pensamentos futuros e as dificuldades, realizando aquelas perguntas simples do daily. O que eu fiz desde a última daily do Scrum, o que vou fazer hoje e quais são os impedimentos que estão me atrapalhando ao realizar meu trabalho. Além disso, nós fizemos também aí uma brainstorming. No mapa mental, no Dispensiote, a gente verificou aqui quais seriam os requisitos para fazer o nosso que iria compor o nosso protótipo. Aqui, no caso, o acesso à rede, o microcontrolador, a linguagem, a alimentação de energia. Aqui tivemos um campinho de exibir informações no display do nosso protótipo. Detectar a proximidade do protótipo, qual seria aí o equipamento, a bomba que a gente utilizar para fazer essa sucção do álcool, e outros que seria, no caso, informações adicionais aí que iria compor o nosso projeto. Além disso, fizemos aqui o mapa mental do back-end, iríamos aqui utilizar as linguagens, os frameworks, a API e outras coisas adicionais. Exemplo, JWT, que é dispositivo do JSON, Web Token, as rotas, os logs, trabalhei na parte do back-end, do endpoint, o banco de dados, que é a OR que utilizamos aí foi o não relacional, MongoDB, a nossa ORM, que utilizamos aí o framework Sequelize para a implementação do banco, a hospedagem, que utilizamos aí o Vercel, para estar fazendo aí a disponibilização do nosso projeto, do back-end. O mapa mental também foi feito no front-end, onde utilizamos aí a linguagem Node.js. O framework, adotamos o React. A hospedagem, a gente utilizou o Vercel. E outros que são os componentes que utilizamos para fazer o nosso front-end, que no caso é a página inicial, login, registro e etc. Além disso, fizemos aqui também um registro no Trello das atividades que todos os membros da equipe estavam participando. Aqui temos o campo anexos, onde tem todos os documentos que disponibilizamos para os membros da equipe. Aqui tem a equipe de Arduino, que ficou responsável por realizar as pesquisas de Arduino. Temos aqui também o back-end, as atividades, banco de dados, front-end, pesquisas, análise de requisitos, projeto e os testes e montagem e o protótipo. Tudo isso foi feito para que a gente estimulasse um prazo de entrega e fizesse as atribuições para todos participarem do projeto. Oi, meu nome é Gustavo Bessa e eu fiquei responsável pelo desenvolvimento da API que gerencia o nosso projeto. Onde a gente tem o gerenciamento de todos os dispositivos dispensers, né? Além do registro de login dos usuários, né? Então, a API ela foi desenvolvida em Node.js com o Express, que é uma biblioteca do Node responsável pelo roteamento, né? É onde a gente cria as rotas específicas para cada função, para cada ação da nossa API. Ela foi desenvolvida no padrão de REST e para deixar a API disponível para o público, né,
eu optei por fazer o deploy dentro do ambiente da Microsoft Azure. E além disso, a gente também criou um banco de dados Mongo, usando a própria plataforma da MongoDB. O desenvolvimento também foi versionado utilizando o Git, e todas as versões do protótipo estão disponíveis no meu GitHub. E uma documentação básica de uso da API também está disponível no GitHub. Para fazer o debug da aplicação, eu decidi usar o Insomnia, que é um cliente de APIs REST, e a IDE que eu usei foi o Visual Studio Code. Além disso, além dela ter uma praticidade muito grande para se desenvolver projetos em Node e até em outras linguagens, ela também possui diversas extensões, como é o caso das extensões da Microsoft Azure. Então, o deploy foi feito por essas extensões que tem lá no marketplace do Visual Studio Code. Meu nome é Edgar Oliveira. Eu participei da Inovatec de 2021 no projeto Dispenser IoT. Eu vim falar especificamente sobre a minha participação no desenvolvimento do front-end. Nós escolhemos o framework Next.js, que é um framework para React, por possibilitar que a gente desenvolvesse essa solução em tempo hábil, né? A gente teve um prazo um pouco apertado para a entrega dessa solução. Escolhemos o React e com TypeScript para poder agilizar as entregas, e para isso a gente usou alguns componentes, como o Material UI, que é o responsável pelo design e interface das páginas, e usamos um componente extra chamado React Liquid Gauge, que é o responsável por exibir o nível de álcool em gel, né, dos dispensers. Ainda utilizamos também uma IDE chamada WebStorm, da JetBrains, que ela é free, né, para acadêmicos. Então o projeto acabou se tornando totalmente open source. Fizemos o desenvolvimento das telas baseado nos requisitos de projeto que foram definidos, e alguns deles são que a gente tivesse controle de acesso de usuários, onde o usuário também poderia fazer o seu cadastro, recuperar uma conta. Outro requisito seria o cadastro dos próprios dispositivos, os dispensers, onde você poderia listar esses dispositivos, cadastrar eles, modificar o cadastro deles e até mesmo excluir se fosse preciso. Um outro requisito que seria o diferencial do projeto, né, foi a criação da tela de dashboard, onde todos os dispensers cadastrados e que tenham mandado a informação pro back-end fossem listados, né, e isso possibilitaria que a pessoa que está gerenciando esses dispensers verificasse quase que em tempo real, né, bastando um refresh, como é que está o estado do dispenser, se de repente o dispenser não está comunicando na rede, não tá tendo nível de álcool em gel suficiente para atender a demanda de quem está utilizando, e isso foi bem interessante. Todo o projeto foi versionado utilizando o Git e publicado no GitHub. Nós escolhemos uma arquitetura onde ele foi hospedado na Vercel, e isso foi interessante porque bastava fazer um push do código para uma conta vinculada na Vercel do GitHub, que a Vercel, através de scripts automatizados, verificava isso daí e subia as páginas em questões de segundos e uma velocidade bem interessante. Toda essa infraestrutura da Vercel possibilitou que a gente fizesse um sistema distribuído, né, escalável, porque ele pode acrescentar mais coisas depois, se for preciso, e bem integrado ao nosso back-end, que está em outro lugar, né? As páginas estão na Vercel, o back-end está na Azure da Microsoft, e o banco de dados está na Atlas, né? Com o MongoDB, então está na Atlas. Então isso possibilita um projeto bem distribuído mesmo. E é isso, pessoal. Nosso projeto foi esse. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui, e o próximo vídeo vai trazer mais informações a respeito do nosso projeto.
Olá, galera. Me chamo Frank, participei da parte do desenvolvimento juntamente com Lucas Ferreira e o Edgar. Fiquei na parte mais específica do MongoDB, que foi o nosso banco utilizado para implementar no nosso sistema de manipulação de dados do banco de dados. Aqui é o nosso código, que no início a gente está pegando o arquivo .env, que é o nosso arquivo de configuração com o banco. E aqui fizemos as variáveis, né, que está chamando a conexão com o banco e outras coisas. Outras variáveis que utilizamos para fazer a conexão. Utilizamos aqui o módulo de inserção, que é uma função aí que utilizamos para inserir dados, tanto do usuário quanto do dispositivo, do Dispense.io. Aí aqui são a lógica para fazer essa inserção, as condições, declaração de variáveis, etc. Aqui tem um else, se caso não der essa condição aqui, ele vai fechar o banco. E assim sucessivamente. Aqui temos o método de listar, que funciona na parte de listagem do usuário, dos dispositivos. Aqui lança uma exceção, se caso der algum erro, faz a declaração de variáveis, e aqui faz todas as lógicas para fazer o método de listar. Beleza? Aqui nessa parte a gente fez o update, que é a alteração de dados, na parte do usuário e dos dispositivos. Aqui fizemos a lógica para fazer esse método de alteração. Aqui lança uma exceção, se der algum erro. E aqui é a nossa lógica, nossa carry, fazendo toda a lógica para fazer alteração de dados no nosso banco. Utilizamos o MongoDB por conta de ser um banco não relacional. Então, fica mais fácil de implementar no projeto. E é isso, galera. E até o próximo vídeo. Olá, eu sou o Lucas Ferreira, faço parte da equipe de desenvolvimento do protótipo. Eu ajudei na parte de comunicação do Arduino com o back-end. E para fazer a comunicação, utilizamos a placa NOT MCU, possível enviar dados via Wi-Fi. Na própria IDE do Arduino, existe uma biblioteca para facilitar isso, que é a HTTP cliente. Ela possui um método chamado POST, que envia um objeto JSON para o servidor ou aplicação, que é o nosso caso. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês uma parte do nosso código, que a gente utiliza esse método para enviar os dados necessários para o back-end. Tá. Primeiro, ele procura a rota na qual o back-end se encontra, que é essa linha essa URL. Depois disso, ele utiliza o método POST, que envia os dados. Nesses dados estão o nível do Wi-Fi, a voltagem do dispositivo, o nível do dispenser, que é a quantidade de algo que existe nele, e o ID do dispositivo, que é para facilitar a localização da onde o dispositivo está instalado, no caso. E praticamente foi isso que eu ajudei um pouco no projeto daí. Meu nome é Thiago, eu fiquei responsável pela parte de teste do projeto. A gente elaborou alguns documentos para fazer a validação do produto e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona o plano de teste. Aqui são onde entram as informações do projeto, o nome, versão, plataforma e a data dos testes. Aqui a gente tem alguns tópicos referentes aos nossos testes, que são a introdução, objetivo do teste e escopo do teste. A gente vai verificar e validar as funcionalidades desenvolvidas de acordo com o processo de teste de software, conforme os requisitos e as histórias de usuários disponíveis, justamente para a gente encontrar as falhas e reportar para os nossos desenvolvedores para eles fazerem a possível correção. E aqui embaixo a gente entra mais um pouco nos escopos do teste, que é criar o planejamento, avaliar as especificações, criar os cenários, executar os testes, reportar as falhas e aplicar o processo. Mais abaixo aqui no item 4 tem os cenários de teste, que eles são complemento lá dos nossos casos de teste. Aqui entram as funcionalidades que serão validadas no programa, que é o login, primeiro acesso, cadastrar, recuperação de senha, entre outros. Mais abaixo tem as nossas estratégias de teste,
Aqui entra o método que vai ser utilizado, nível, tipo, execução e objetivo do teste. No nosso caso, a gente está utilizando os testes de caixa preta, que ele pega desde o teste de integração ali com os testes de sistema. Fizemos a validação através de testes funcionais e exploratórios. Aqui no tópico 6 é onde entra as ferramentas que foram utilizadas para o teste, né? No caso, o Trello, a gente colocou as nossas atividades de acordo com o andamento do projeto, e o Exploratório Test Charter foi onde a gente decidiu fazer os nossos casos de teste. Aqui no tópico 7 são pertinentes as informações de ambiente do teste. Nesse caso aqui é onde está hospedado o nosso servidor, no caso ali é na Azure, e o endereço do nosso Git, que é onde foi hospedada a aplicação. Mais abaixo tem o ambiente que o time de teste teve para realizar os testes, que no caso aqui foi o próprio dispenser IoT e um computador mesmo de mesa, com todas as informações de hardware e software que vocês estão vendo aí na tela. Aqui abaixo são documentos referentes a critérios de aprovação e reprovação, suspensão do teste. São documentos relacionados aos índices de qualidade e basicamente é isso. Meu nome é Marcos, eu faço parte da equipe de teste do projeto do Inovatec. O título do nosso projeto é o Dispenser IoT, a versão é a 1.0. Temos aqui um documento que orienta, ajuda os de teste a seguir os processos de testes. Aqui desse lado a gente tem as várias funcionalidades que acontecem em um projeto. No nosso caso tem aqui o primeiro acesso, login, o cadastro de usuário, recuperação de conta, manutenção. E aqui a gente tem um cenário para cada uma dessas funcionalidades. Mais para cá, nós temos se a funcionalidade, esse cenário, ele foi aprovado. Nesse caso aqui, essas funcionalidades elas foram aprovadas. Se elas não tivessem sido, teria que elas foram falhadas, ou bloqueadas, ou não foram deletadas. Eu fui o testador de cada uma dessas funcionalidades. E aqui mais para baixo a gente tem a funcionalidade da tela de dashboard e do dispositivo em si, que é o alvo do nosso projeto. Meu nome é Marcos, eu faço parte da equipe de teste do projeto do Inovatec. O título do nosso projeto é o Dispenser IoT, a versão é a 1.0. Temos aqui um documento que orienta, ajuda os de teste a seguir os processos de testes. Aqui desse lado a gente tem as várias funcionalidades que acontecem em um projeto. No nosso caso tem aqui o primeiro acesso, login, o cadastro de usuário, recuperação de conta, manutenção. E aqui a gente tem um cenário para cada uma dessas funcionalidades. Mais para cá, nós temos se a funcionalidade, esse cenário, ele foi aprovado. Nesse caso aqui, essas funcionalidades elas foram aprovadas. Se elas não tivessem sido, teria que elas foram falhadas, ou bloqueadas, ou não foram deletadas. Eu fui o testador de cada uma dessas funcionalidades. E aqui mais para baixo a gente tem a funcionalidade da tela de dashboard e do dispositivo em si, que é o alvo do nosso projeto. Na elaboração do projeto, foi definido que o ambiente de desenvolvimento utilizado seria e foi a ideia do Arduino, em sua versão 1.8.14, com o acréscimo dos plugins necessários para o microcontrolador ESP8266. O código em si teve mais de 12 bibliotecas necessárias para o funcionamento das funções, dos procedimentos, da comunicação com o sistema e, obviamente, com os sensores já anunciados. Entre os mais peculiares tivemos, por exemplo, a biblioteca Arduino JSON.h, que permitiu trabalhar com o JSON no microcontrolador, e as bibliotecas que permitiram a comunicação com o sistema. Temos o ESP8266 Wi-Fi.h, o ESP8266 MDNS.h, são bibliotecas que ajudaram na comunicação com o sistema. Sobre as funções e os procedimentos, elas tiveram uma imensa importância para o funcionamento e a organização do código. Foram cerca de 15 procedimentos e 9 funções utilizadas. E, obviamente, elas foram utilizadas além dos cálculos para definir ações dos sensores, do relé, organizar os procedimentos setup, loop e o rumo dos dados utilizados no sistema de monitoramento. Devido a essa e outras escolhas de otimização, como a utilização do define, do const,
resultaram num código que, além de visar o funcionamento do protótipo, também facilitou no entendimento do mesmo. Qualquer aluno com conhecimento básico de C++ consegue ter uma boa noção do que aquele código representa, do que aquele código vai acionar no Arduino, no nosso projeto em si. E grande parte desse método deve-se ao grupo de projeto e sua contribuição, que foi irretocável. Em relação ao protótipo em si, a montagem do mesmo ocorreu de maneira bem orgânica. O microcontrolador, o relé, os sensores, todos tiveram um espaço ideal que facilita a troca do refil de álcool em gel e ainda possibilitou uma maior agilidade em futuras manutenções, caso necessário. Me chamo Kaique Sampaio, fiquei responsável pelo design e a fabricação do protótipo. O design ele foi desenvolvido de forma inteligente, acoplando os equipamentos específicos em seus devidos lugares, que é o refil de álcool em gel, as controladores e todo o cabeamento. A gente possibilitou também, nesse design, uma manutenção ágil, para que a pessoa não leve muito tempo fazendo essa manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. A fabricação ela foi dividida em 4 processos. O primeiro processo foi a separação de material, que foi o papelão, cola quente, cola de isopor, tesoura, estilete, régua, caneta, o próprio isopor, palito de dente para fixação do isopor. O segundo processo foi feita o molde de papelão. Fizemos o desenho no papelão, recortamos os papelões com devido molde do design. O terceiro processo foi feito o revestimento de isopor em volta do papelão, fazendo aquela camada de proteção do papelão para que não haja contato com água e não seja rasgável facilmente. Então a gente fez ali uma capa que dê para durar e vai ter um design mais trabalhado. E o quarto processo foi o processo da pintura. A gente então designou uma cor para o protótipo e ficou bem harmoniável para ser visualizado. E o projeto ele conta com acionamento do sensor. Esse sensor ele tem um local específico onde a pessoa vai fazer a colocação da mão, para que não haja o acionamento involuntário, do caso que a gente consegue ver em alguns projetos já fabricados que entram em execução. Agora a gente vai dar continuidade nos próximos vídeos, demonstrando conforme os processos do protótipo. Charlie's been asking for you. He said that you and him ain't spoken for a while. Caught him down
nightclub on the dance floor, putting his phone number into another girl's mobile, and he said he hopes to see you soon. Then he told me the things that he used to do. I told him that I don't really need to know. Then he asked me to ask if you want him back. He said he's still hanging around here with Molly and Jack, and if you ever need him, you know where to go. Charlie. Charlie's been asking for you. He said you used to want him when you went out to play. I caught him knocking round the high street on the weekend, sneaking into nightclubs and making every punter's day. And he said he used to make you smile, and if you didn't